Bem-vindos ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência, e hoje estou aqui com a Bárbara Yasmin. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Estou um pouco nervosa, me desculpe, mas vamos falar de ciência aí pelos próximos minutinhos, né, Vinícius? A Bárbara, que também é uma cientista aqui, trabalhadora do campus da USP de Ribeirão Preto, e está aqui para conversar um pouquinho com a gente a respeito da sua carreira acadêmica, toda a sua história dentro da ciência, né, e dividir um pouco do que ela conquistou até hoje, né? Bárbara, então vou começar lá pelo começo, lá do passado, quando você está lá como aluna do ensino médio. O que voltou você a seguir essa carreira, a fazer ciências biológicas? Então, quando eu estava fazendo o ensino médio, o meu foco não era ciências biológicas, apesar de amar biologia. Eu sempre gostei muito de biologia, de química, de física, só que eu sonhava em ser enfermeira. Então, eu passei para enfermagem, foi meu primeiro curso, passei na Universidade de Brasília, e eu fui fazer enfermagem. E aí, as matérias básicas do primeiro ciclo é toda biologia, né? Então, a gente vai ter biologia celular, biologia dos sistemas, anatomia, e ali eu me encantei, eu falei, nossa, adoro essa parte. E aí, quando chegou ali um pouquinho, vamos para o hospital, aí me deu uma freada, assim, eu falei, acho que eu não gosto tanto, assim, da parte hospitalar, eu gosto mais da ciência. Então, naquela época, eu tive alguns problemas pessoais mesmo, estava muito desanimada, muito desmotivada com o curso, não queria mais ir para a faculdade. E aí, nessa parte, eu tenho que agradecer a minha mãe, que foi muito bacana comigo, falou, não, filha, o que você quer? Pensa, você é muito jovem. Eu tinha 17 para 18 anos na época ainda. E aí, eu voltei a estudar, fui para cursinho, e lá eu tive um professor de biologia, assim, que me inspirou. Ele teve uma vida acadêmica, digamos assim, muito semelhante à minha, onde ele fez um curso de saúde, só que ele se apaixonou pela biologia. Então, ele foi para a área de fazer pesquisa, depois ele foi dar aula, e eu sempre tive essa vontade de dar aula, sempre gostei também. E aí me apresentou ali ciências biológicas como uma opção. Ele falou assim, você gosta muito de pesquisa, de ciência, você tem a biomedicina, você tem as ciências biológicas, e na época... Até hoje, na verdade, na Universidade de Brasília só tinha biologia. Então, eu fui fazer biologia, passei no vestibular, e dentro do curso eu me encontrei, assim. Até as partes que eu pensava que eu não ia gostar, assim, hoje não trabalho, não toquei com isso, mas também vi beleza na botânica, coisa que todo mundo fala, não, mas botânica é legal também. Descobri que era legal na faculdade. Aí eu me encontrei no Ciências Biológicas ali. Uma coisa que você falou e que muitas pessoas que passaram por aqui nessa conversa com a gente falou também é exatamente disso, que às vezes a ideia que a gente tem de um curso antes se modifica quando chega na graduação, né? E você, no caso, como disse, começou na enfermagem, viu que a hora que chega ali para a parte mais clínica, né, não era bem sua praia. Foi muito doloroso para você encarar isso, ou você levou de boa? Não, foi doloroso. Por isso que eu falei que eu enfrentei um períodozinho difícil ali, porque aquele sonho construído ao longo do ensino médio de eu quero ser enfermeira, eu quero estar dentro do hospital, eu quero estar... Me viu ali frustrado, então eu tive aquela leve depressãozinha assim de tipo, o que eu faço agora? Se todos os meus 3 anos de preparatório foi para isso, o que eu sou? Crise existencial mesmo, eu tive ali naquele momento, e eu tive que repensar tudo que eu gostava, que eu não gostava, o que eu queria seguir de carreira. Então foi quando eu comecei a conversar com profissionais de fato, porque existe um mundo de diferença entre o que a gente acha de uma profissão e o que ela realmente é. Então, eu fui conversar com as pessoas, fui conversar até com tias minhas que eram enfermeiras, fui conversar com todo mundo. Fui fazer uma reflexão minha, mas foi um momento, assim, onde desistir de um sonho que eu tinha... Não era desistir, né? Trocar de sonho, assim, sendo que eu tinha aquilo tão fixo na minha cabeça, foi complicado, assim. Mas hoje eu vejo que fez parte do meu crescimento, e que se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, teria sido um pouco mais leve. Gente, e lembrando aí que muitas instituições, muitas faculdades, elas até oferecem um apoio ao estudante, né, um apoio psicológico para esses casos, muitas vezes, onde o estudante ele precisa, às vezes, estar fora de casa, às vezes está ali numa situação que precisa ali
conversar com um profissional, né? Então isso aí é uma coisa que as universidades elas tendem a oferecer para os seus alunos, tá? Veja, você já está ali na faculdade, já está na biologia, gostou até da botânica, né? Brincadeira com os amigos botânicos, mas o que te levou para essa área que te fez, assim, seguir o seu caminho para o mestrado? O que te chamou mais atenção ali dentro da biologia? Professores. Eu pelo menos, sou muito inspirada pelos meus professores, né? À toa que eu sou meio tiete deles, assim. Eu tenho um carinho e um respeito muito grande por essa profissão, porque eu particularmente sou muito inspirada por vários que passaram na minha vida. Então a biologia foi um professor meu que me inspirou, e dentro do curso, as primeiras matérias que eu tive foi biologia celular, foi biologia sistêmica. Eu tive um professor que ele dava aulas sobre biologia do câncer, assim, tipo, achei aquilo muito interessante, assim. Ele ia falando que era toda uma evolução, que querendo ou não, o câncer ele é uma evolução, né, dos mecanismos da célula. É uma deturpação da função original, mas não deixa de ser uma evolução, né? E o jeito que ele ia falando, aquilo foi me inspirando, e um dia eu cheguei para ele e perguntei: posso fazer um estágio no seu laboratório? Eu era, tipo, segundo semestre do meu curso. Ele falou: pode. E aí, dentro do laboratório, aí eu encontrei mais pessoas que me inspiraram. Então, eu fui orientada por uma doutoranda da época, Bruna Guido. Até hoje eu chamo ela de chefinha, que é ela que me ensinou o raciocínio científico de dentro de uma bancada, de um laboratório, tudo mais, como desenhar um experimento, como pensar naquilo. E aí eu fui fazendo uma iniciação científica atrás do outro, e quando eu fui chegando no final, eu falei: não, eu quero essa carreira acadêmica, eu gostaria de continuar como pesquisadora, eu já dava aula, monitoria, também queria seguir para essa carreira acadêmica, de fato, ser uma professora. E a gente viu aí, no caso, a Bárbara e a Yasmin, que eu brinco, que eu boto as duas para conversar, que seria o fluxo natural para se seguir. Então, terminar a graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e aí eu fui seguir esse caminho. No seu mestrado, eu vi que você começou ali nessa carreira do câncer, né? E você seguiu. Você sentiu alguma, vamos dizer assim, dificuldade, já que você já estava ali naquele ambiente, você ter passado por mestrado, e isso levou você a repensar a forma com que você encararia esse novo desafio? Como é que foi para você essa entrada no mestrado? Para mim foi muito natural. Eu já tinha, durante a graduação, eu foquei bastante em iniciação científica, em pesquisa. Então, eu confesso que não foi uma mudança muito drástica. Então, eu já tinha toda aquela vivência de laboratório. Então, para mim, foi realmente uma continuação. Então, no mestrado, a gente tem objetivos um pouco mais específicos e apertados, por ser 2 anos. Mas eu confesso que foi muito gradual, não foi uma decisão assim, onde eu tive que mudar a minha rotina. Então, na universidade que eu estava, ela é uma universidade muito flexível na questão de horários. Então, a gente que monta a nossa grade horária, a gente tem contato com vários outros cursos. Então, eu montava a minha grade horária sempre pensando em tempo de laboratório. Então, eu faço uma disciplina de manhã, outra de noite, à tarde eu fico no laboratório. Então, para mim, foi tipo continuação mesmo, sabe? Continuei no mesmo laboratório que eu fiz iniciação científica. Então, não foi abrupta essa mudança. Foi bem natural, assim, sutil. E, no caso, aí você ainda estava na UNB, e como foi sua vinda aqui para Ribeirão Preto para fazer o doutorado, né? Eu vi que você mudou até, de uma certa forma, da área de pesquisa, do modelo que você estava trabalhando. Como é que isso aí impactou toda essa questão de, olha, mudar novamente de cidade, né? O que isso gerou aí de você, de expectativa, de frustrações, de novos ganhos? Eu conheci a USP, é nacional, né? Todo mundo escuta, melhor da América Latina e tudo mais. Mas eu conheci a USP Ribeirão através de um aluno aqui. Ele estava fazendo mestrado na época, no programa de oncologia. Nós fizemos um curso de inverno no Hospital do Amor, em Barretos. A gente fez um curso de oncologia molecular. E eu estava no finalzinho do meu mestrado. E eu estava sentindo a necessidade de ampliar. Então, eu já tinha feito a minha graduação na UNB, já tinha feito meu mestrado na UNB,
sempre com a mesma linha de pesquisa, e no finalzinho do meu mestrado ali eu tive um pouquinho de contato a mais com a biologia celular e molecular, mas, digamos assim, o meu mestrado era muito aplicável, já era com tratamentos, então a gente fazia muito teste de novos tratamentos para câncer. Então, no finalzinho do meu mestrado eu tive contato com biologia celular pura, onde a gente tinha que expressar uma proteína, tinha que ver aquilo, qual que era o efeito, qual que era o fenótipo. E eu falei, opa, isso é diferente, eu não tinha feito isso até agora. Achei isso legal. Então, quando eu vim para o curso de biologia molecular, de oncologia molecular em Barretos, lá eu vi um pouco mais disso. E aí, conversando com esse amigo meu que eu conheci lá, o André, ele falou, cara, lá em Ribeirão Preto, campus para biologia molecular, isso aqui que a gente está fazendo, o pessoal faz de rotina. E é USP, tem muito mais oportunidade, tem a questão da parceria da USP com universidades estrangeiras, apoio, tem a FAPESP. Então, ele foi me encantando assim com a USP. Então, eu pensei exatamente nisso. Falei, cara, se eu for para mudar, se for para aprender coisas novas, às vezes ir para uma outra universidade, viver uma nova experiência, vai agregar alguma coisa na minha história. Então, eu fiz a seleção daqui e fiz a seleção de Brasília também. Foi até um momento bem difícil para mim, que eu vi os dois assim. Falei, cara, eu gosto tanto daqui, eu tô tão acostumada. Eu conhecia da formiga que tinha feito a casinha ali até o reitor, muitos anos ali. Mas eu pensei na minha carreira mesmo. Eu falei, cara, é uma universidade que vai me dar oportunidades, é uma oportunidade de eu ver novas linhas de pesquisa, novos pensamentos científicos também, porque apesar de estar dentro da academia, todos nós pensamos muito diferentes, são linhas diferentes. Então eu vi como essa oportunidade e vim com a cara e com a coragem, e eu brinco que eu vim com eu e uma toalha, a única coisa que eu tinha. E aí fiquei por Ribeirão, gostei daqui da USP e fui ficando. Você falou, né, no mestrado você trabalhava mais essa questão, olha, do medicamento, pensando ali na questão cura para o câncer, que já está instalado, vamos dizer assim. Uhum. Já no seu doutorado, você já muda, você já está pensando ali no diagnóstico, em reconhecer ele até antes dele se manifestar. Uhum. Essa mudança, né, de eu antes trabalho para arrumar e agora eu trabalho para prevenir. Isso, naquilo que você já havia estudado dentro do câncer, né, como um todo, foi muito diferente? Você teve aí que pesquisar ainda mais, fazer mais cursos? Como é que foi isso? Foi uma mudança, né? Eu fui do que a gente chama de biologia translacional, que é sair da bancada para uma aplicação já, né? Trabalhava com nanopartícula, para entender a biologia da célula. Eu estava olhando para uma célula de melanoma e vendo o que ela está expressando de diferente, que eu possa usar como diagnóstico, posso usar como tratamento. Eu estava entendendo ela mais a fundo. Então, eu tive que dar uma estudada nesses primórdios, porque para entender o que está mudado, a gente tem que entender como que funciona naturalmente. Então, eu tive que voltar ali à biologia raiz mesmo, de estudar quais são as vias, como que essas vias funcionam, quais são as alterações que o câncer se usufrui dessas vias. Então, eu trabalhava muito com via de proliferação. O que uma alteração na via de proliferação causa? Qual que é a causa, qual que é o efeito? Por quê? Quais os pontos? Então, eu tive que vir muito mais para a biologia celular, vir muito mais para a biologia molecular. As técnicas que eu ia usar agora para estudar isso eram técnicas diferentes. Então, eu usava muito, no meu mestrado, ensaios de citotoxicidade. Agora, eu tinha que usar ensaios para ver o que estava causando. Então, eu tinha que ver morte, eu tinha que ver uma expressão de proteína. Então, além de estudar a biologia, eu tive que estudar várias outras técnicas novas, que eu não tinha usado até então. Então, expressão de proteínas, silenciamento de genes, como que isso funciona. Eu usava muito do sistema de short hairpin. O que é um short hairpin? Aí lá vai eu estudar um pouco mais de molecular básica para poder entender essas novas técnicas. Então, eu realmente tive que fazer mais disciplinas sobre técnicas de biologia molecular, que até então eu não tinha tantas, e mais técnicas para entender a biologia raiz ali, o primeiro semestre que a gente tem na biologia, assim, que a gente vai levando e às vezes dá uma esquecida, né? Então eu tive que dar essa retomada firme. Fazendo uma analogia mais ou menos assim, você passou de motorista,
né, para pegar ali aquele carro-célula já andando e apresentando algum defeito para mecânica, para entender como que aquele carro anda, para poder ver o que está de errado para chegar àquele problema. Seria mais ou menos assim. Melhor analogia que eu já ouvi nesse momento. Né? Veja, essa nova, vamos dizer assim, esse novo desafio levou você, para o mundo ainda mais macro dentro da célula. Embora, como você mesmo falou, lá no mestrado você trabalhou com nanopartículas até para entrega de medicamentos, agora você já está na própria expressão gênica, né? Como que é esse mecanismo que vai estar atuando para o genoma daquela célula ser diferente para ela ser um melanoma. No caso, você trabalhava com 2 tipos de cânceres diferentes. O câncer em si, né, como ele age, como é esse mecanismo, ele no final das contas, ali na sua pesquisa, tanto faria se fosse o melanoma ou se fosse o câncer de ovário que você estudava antes, ou não? Os 2 cânceres ali seguem mecanismos diferentes? Seguem mecanismos diferentes. Até a própria tumorigênese, que é a origem daquele tumor, ela pode vir de vias diferentes. Eu até brinco quando eu explico para minha mãe, minhas tias, alguma coisa assim, que a mesma pessoa que tem, por exemplo, câncer de ovário, a pessoa A e a pessoa B, ela tem câncer de ovário, às vezes tem os mesmos sintomas, às vezes tem o mesmo tipo de tratamento. Mas se eu fosse olhar o histórico dos 2 tipos de câncer, eu poderia ver uma história diferente. Eu poderia ver que o da pessoa A, ele surgiu de uma alteração numa via proliferativa. Então, uma proteína proliferativa que ela serve para ativar aquele sistema, ela está super expressa, então a célula está proliferando mais, está crescendo mais, e aquilo ali vai causar todo o desequilíbrio, ser o que a gente chama de start. Ser a primeira mutação ali que vai ocasionar todas as outras e que vai gerar aquele tumor, enquanto aqui pode ser também na via proliferativa, mas em vez de ser uma proteína que está ativando essa via, é uma proteína que inibe. Então ela passa a não ser expressa. Se ela sai do cenário, eu já não tenho freio daquela via. Então é a mesma via, vai dar a mesma alteração, vai desencadear o mesmo problema, só que são mecanismos diferentes. Então, quando a gente olha para a biologia do câncer como um todo, a gente vê o geral. Mas quando a gente vai para tipos tumorais, a gente vê que eles têm comportamentos diferentes. Então, no ovário, eu mexia com uma linhagem que ela tinha a via proliferativa ativa, BRCA, que é um dos principais genes alterados em câncer em ovário. E quando eu mudei para melanoma, eu mudei completamente de via. No ovário eu já estudava só tratamento, não estudava muito vias, então eu não sei descrever muitas daquelas. Já no melanoma eu estudava via proliferativa, MAP-kinase. Então é BRAF mutada, que já é um marcador molecular não só do câncer do melanoma, como outros tipos de câncer, coloretal, de pulmão. Já tem terapias alvo específicas para essa proteína mutada. E a via central do meu estudo do doutorado era essa, só que eu estudava a proteína porque ela participava ali como coadjuvante do papel da molécula que eu estudava. Eu estudava um RNA não codificante, que ele é diferencialmente expresso na célula de melanoma. Então, como eu falei, cada célula, cada tumor, ela tem uma história diferente, ela tem armas e artifícios diferentes. Então, o melanoma tem a expressão diferencial de algumas moléculas, dentre essa, a que eu estudava, que era o RMEL, e ele era como se fosse um facilitador da via de MAP-kinase, principalmente nas vias que estavam ali super ativadas por conta da BRAF mutada, porque ele meio que protegia a BRAF para ela atuar livremente. Então, todos os mecanismos que a célula podia ter para tentar frear essa proteína mutada, o RMEL estava ali. Não, eu vou bloquear. Ele era o zagueiro dela. Ele bloqueava para ela poder atuar sozinha. Então, é totalmente diferente. Quando a gente muda de modelo de estudo, a gente muda também as vias e tudo que a gente estuda. É interessante nessa sua fala,
né, interessante do ponto de vista biológico, né, vamos dizer assim, que ela contradiz muito do que a mídia popular e muitas vezes redes sociais fala, que coloca tudo na mesma caixinha, todos os tipos de câncer, como se tivesse o mesmo único causador, o mesmo único, vamos colocar, vilão atuando, né? E você está mostrando que não, existem o mesmo tipo de câncer, como você deu o exemplo do ovário, ele pode ter caminhos diferentes que ocasionaram nesse mesmo câncer. Hoje, pensando assim em termos de diagnóstico, né, existem marcadores proteicos, né, se eu for fazer de repente um exame que vai me analisar isso, existem marcadores proteicos que podem me indicar que eu vou ter o câncer tipo X, Y ou Z? Existem já, tem alguns marcadores moleculares que a gente chama, que vai determinar se você tem alguma predisposição. Então, marcador molecular principalmente genético. Então, quando você faz um mapeamento genético, você vê, por exemplo, um clássico, BRCA, BRCA, às vezes as pessoas chamam assim. Esse gene, ele é mutado em vários tipos de câncer, e uma pessoa que já tem esse gene mutado, já quando a gente faz uma análise de uma genotipagem, um sequenciamento dessa pessoa, ela tem uma predisposição a ter câncer de ovário e câncer de mama, que é o caso da Angelina Jolie. A Angelina Jolie, ela fez ali um mapeamento genético e ela descobriu que ela tinha esse gene mutado, tem um histórico familiar já, mãe dela teve, a avó dela teve, e por isso que ela retirou as mamas, retirou os ovários, como se fosse uma prevenção. Então, tem jeito da gente fazer esse rastreio genético e ver se você tem algum gene que te indica uma predisposição, mas isso, assim, os médicos jamais farão somente com um resultado. Eles vão avaliar seu histórico, igual que eu falei da Angelina Jolie, ela tinha histórico na família, ela tinha tudo. Então, junta todos esses fatores para tomar-se uma decisão médica. Existem proteínas, marcadores, tanto genéticos quanto moleculares, que a gente já pode ali prever alguma coisa, antecipar a prevenção desses tipos de câncer. Então, como eu falei, o BRCA é existem outras proteínas que são clássicas, por exemplo, Carras, ela é muito presente em câncer de intestino, em cânceres do colo retal. Então, quando a pessoa tem um histórico familiar, fez um exame, tinha um pólipo, por exemplo, e já fez uma biópsia desse pólipo, já detectou essa proteína, já é um indício que tem ali uma certa propensão àquilo virar um câncer. Então, já dá para fazer uma prevenção antecipada. Existem outros marcadores que são comuns a vários tipos de câncer. Então, algumas proteínas, alguns receptores de vias proliferativas, no momento agora me fugiu o nome de um, mas é um clássico que é de pulmão e de pâncreas, se eu não me engano. Ele já é um alvo molecular de drogas até. Existem inibidores desses receptores de fatores de crescimento que vão inibir aquela via e vão ajudar no tratamento. Então, existe sim caminhos semelhantes entre os cânceres, mas tem como a gente ver os que diferem para a gente fazer um tratamento mais alvo-dirigido, fazer um diagnóstico mais alvo-dirigido. Então, como eu comentei, tem vias que são semelhantes, a tumorigênese pode se beneficiar das mesmas vias, mas às vezes ela usa componentes diferentes dessas vias. E pode coincidir sim de um mesmo componente ser alterado em alguns tipos diferentes de tumor. Bem, gente, só lembrando, né, no caso aí da Angelina Jolie, ela passou por toda uma orientação clínica, né, para fazer a mastectomia que ela fez, tudo e tal, mas a grande maioria das vezes, o que é recomendado é ter um acompanhamento, né, vamos fazer um exame mais periódico, né, ao invés de fazer uma vez por ano, vamos fazer uma vez a cada 3 meses, e assim garantir aí a integridade da saúde daquela pessoa, né. Isso. Eu brinco que o câncer em si, ele não é monofatorial. Não é porque você tem uma mutação que você vai ter o câncer, não necessariamente. O câncer é uma doença de múltiplas etapas, ele é uma transformação celular de múltiplos eventos e que tem todo o fator ambiental, estilo de vida, tem várias coisas. É um caminho longo a percorrer. Então, prevenção é a melhor maneira de se precaver. Então, hoje já existem os
os protocolos médicos de prevenção de vários tipos de câncer. E todos eles são feitos com base em estudos, em pesquisas, que nos dizem quanto tempo que demora para evoluir, quanto tempo que essa mutação primária ali vai levar para caminhar essa tumorigênese. Então, como você falou, é todo um histórico clínico. Sempre tem que ter acompanhamento médico. Hoje em dia, quando a gente pega essa questão, muitas vezes de ver em mídia social, tudo, você tem aquela visão assim que câncer é uma coisa que só a pessoa mais idosa tem. Né, que isso é decorrente de um estilo de vida ruim, do uso às vezes do cigarro, da bebida, e você está falando aí que a questão exatamente dessa mutação. Né? Isso está associado somente à idade da pessoa por ter sido muito exposto a essas alterações, ou de repente ali no momento da própria fecundação isso já pode ter ali naquelas primeiras células algumas células já mutadas? Pode, são mutações que a gente chama de germinativas, que elas vêm desde a origem ali do próprio ser humano. Então, são mutações herdadas, são fatores genéticos mesmo. Então, por que um bebê, uma criança, tem casos de câncer que são tão precoces? Justamente porque a criança nasce com aquela mutação e geralmente é uma mutação de gene recessivo, ou seja, só precisa de um alelo mutado para gerar aquele tipo de câncer. Então, são mutações mais agressivas, que muitas das vezes a gente olha assim para o nenenzinho e fala, nossa, mas ele é tão novinho, já tem um tumor desse tamanho. Provavelmente aquilo é desde a embriogênese. Então, como eu já falei, é multipassos, não é só uma coisa ou outra. Pode ser que ali, aquela primeira mutação aconteceu tão, assim, no início da vida da embriogênese, do desenvolvimento, que ela já foi junto com outras, porque a gente tem que lembrar que na embriologia há um surto de crescimento. A gente precisa ter muita via proliferativa ativa para poder... Então, muita via proliferativa ativa de uma célula que já tinha uma mutação, a propensão de ocorrer várias outras é maior. Então, tem esses casos realmente que são puramente genéticos, pode ter algum fator ambiental ali da mãe, alguma coisa assim, mas é bem menor do que o critério genético naquele caso. Essa sua resposta, nossa, eu tô achando muito importante, muito legal, porque vai na contramão de muita coisa que a gente vê ali nesses vídeos curtos, muitas vezes, que fala, ó, esse é o vilão, evite-o, né? E você está falando que não, pode nem ter um vilão, pode ser da própria pessoa, pode realmente ter um estilo de vida que é agregado a outros fatores. Você acha importante o pesquisador também está fazendo esse papel de esclarecimento para a população? Está, de repente, às vezes até dando a sua cara a tapa, porque às vezes uma pessoa que está lá, um influencer, tem muito mais seguidores do que um pesquisador. Você acha que esse papel é um papel importante que o pesquisador deve ter? Deve. E engraçado que é uma conversa que a gente estava tendo até aqui antes de começar, que é sair de dentro da academia, das universidades, dos laboratórios e falar mais com a população. Então, essa divulgação científica, por nós que conhecemos um pouco mais a ciência, porque a gente nunca vai conhecer a ciência como inteira, ela é necessária, porque o nosso conhecimento a gente não pode guardar para a gente e para as revistas científicas. Então, muitas vezes é complicado, porque como você falou, infelizmente hoje o cientista não tem um alcance de um influencer, mas, cara, quantas e quantas vezes a gente está deixando passar e demonizando, por assim dizer, coisas que não são tão vilões assim. Então a gente tem que esse papel, acho que é um papel muito importante que, infelizmente, a gente ainda deixa muito a desejar. Pesquisadores, eu falo por mim mesmo, às vezes a gente foca tanto na nossa pesquisa, no nosso trabalho, que a gente esquece um pouco dessa questão de divulgação científica. E justamente para tentar conscientizar, porque eu brinco que um dos maiores influencers científicos que tem é o Drauzio Varela. Assim, a gente pode, é um doutor, a gente banaliza, passa no Fantástico. Mas o tanto de informação importante de prevenção que esse cara fez, desmentindo algumas coisas, que a gente tinha era que se inspirar. Então, realmente, não use desodorante com alumínio porque é ele que vai causar o seu câncer de mama. Tinha uma trend dessa, um tempo desse para trás. Cara, sim, o alumínio pode ser carcinogênico,
Por favor, tirem eles da fabricação, mas não é você usar desodorante que vai fazer você ter câncer. Então, a gente tem que fazer mais essa divulgação científica. Eu acho que tinha que ser junto com o nosso contrato de pesquisador, vinha ali uma cláusula que a gente tem que fazer essa divulgação científica. Você falou uma coisa muito importante, porque eu também sou biólogo, né? Só que a minha área é uma área completamente diferente. E às vezes, quando eu pego algum artigo para ler, né, mesmo sendo biólogo, mesmo conhecendo toda essa maquinaria básica, eu tenho que chegar pro pesquisador e perguntar, olha, me explica melhor esse artigo, porque a linguagem, às vezes, a técnica utilizada é algo que não me é corriqueiro, não me é familiar. Eu fico imaginando, às vezes, um leigo tentando ler um artigo científico, né? E essa tradução que o pesquisador faz, né, de trocar ali, fazendo, às vezes, analogias do cotidiano, é uma coisa fundamental, né? Nessa nossa conversa aqui de hoje, você já está dando uma nova luz, né, a respeito do câncer, mostrando essa questão multifatorial, que às vezes, né, se você for procurar hoje em qualquer mídia social, nos vídeos curtos, não vai ter ninguém falando isso. Ou, se for até ter, não vai ter, de repente, o número de visualizações que uma pessoa que vai endemonizar uma certa coisa vai ter, né? Como você mesmo falou, esse contrato, né, que deveria existir, de você falar sobre a sua pesquisa, mesmo às vezes você tendo ali pessoas que são mais tímidas ou não, que não querem aparecer, você acha que essa falta dessa motivação, ela é uma coisa que não é trabalhada desde a graduação? Você acha que deveria ser trabalhada? Como você encara essa questão ali frente à sua formação profissional? Eu gostaria que tivesse sido mais abordada durante a minha formação. De verdade, assim. Como você falou, a linguagem científica, ela é complexa. Então, traduzi-la é um desafio também. E a gente não foi tão estimulado assim. Então, tipo assim, para que eu vou explicar isso para uma pessoa leiga? Ela não vai usar isso. Cara, eu tenho que explicar assim para uma pessoa assim, leiga, porque isso pode evitar com que ela caia em golpes, entendeu? Isso pode fazer com que ela desperte e comece a fazer o exame preventivo dela. Isso pode fazer com que ela pare de lavar sua planta com detergente e use uma borra de café, que é uma coisa mais natural que vai fazer bem para a planta, que é um conhecimento que a gente, se uma pessoa que estuda botânica tem, por que ela não pode passar? Eu que estudei biologia do câncer, por que eu não posso passar? Então, eu gostaria que sim, tivesse sido mais enfatizado isso na minha formação, principalmente na pós. Na pós, isso tinha que ser matéria obrigatória. A divulgação científica ela tinha que ser matéria obrigatória. E, infelizmente, nos 2 programas de pós-graduação que eu passei, a divulgação científica ficava limitada a dentro do meu ambiente ali. É simpósio? É simpósio para a minha comunidade acadêmica. Você tem que ir num congresso? É um congresso voltado para a minha comunidade acadêmica. Então, tinha poucos programas de divulgação científica e não era muito incentivado pelos nossos superiores ali naquele momento. Então, eu gostaria de ter tido mais. Eu falo que eu também faço a meia-culpa. Eu acho que eu também deveria estar mais, apesar de não gostar muito de mídia social, ser um pouco mais tímida nesse quesito, mas tá faltando. Então, acho que para a gente quebrar esse muro ali, esse muro da universidade para a população, tá faltando muito de nós e da nossa formação. Bárbara, uma coisa legal que você falou nesse contexto, né, da divulgação mesmo, de identificar, né, os possíveis causadores de um tumor, os possíveis vilões de verdade da história. Isso você disse que tem alguns exames. Hoje eu sei que você trabalha exatamente nessa questão. Você pode falar um pouquinho a respeito disso pra gente? Posso. Eu estive envolvida, depois que eu terminei o doutorado, em 2 projetos justamente disso, que é de medicina de precisão, mais voltada para a prevenção. Então, o primeiro que eu participei foi um projeto de genotipagem, onde a gente genotipou mais de 16 mil pessoas aqui na cidade de Ribeirão Preto. E essa genotipagem, a gente consegue ver alguns marcadores moleculares, alguns SNPs, algumas deleções, algumas mutações, e a gente consegue calcular o risco que essas pessoas podem ter
de ter ou não determinado câncer de acordo com essas mutações que a gente achou nas nossas genotipagens. Então, a gente faz um score de risco poligênico e, mais uma vez eu falo, não é uma coisa, não é um fator, é poligênico. Então, a gente faz ali, mapeia vários genes, várias mutações, vários fatores para criar ali um score que vai nos ajudar na medicina, por exemplo, a iniciar uma prevenção um pouco mais cedo. Então, se eu faço um score, um risco poligênico de uma pessoa, de uma mulher, para alguns genes já conhecidos que vão ali causar ou potencializar o risco de câncer de mama, essa pessoa ela pode começar a prevenção mais cedo do que o usual. Então, hoje o Ministério da Saúde fala para as mulheres a partir de 50 anos, se eu não me engano, fazer anualmente a mamografia e os exames periódicos ali. Uma pessoa que já tiver esse risco poligênico calculado, a gente consegue antecipar isso para uns 35 anos. Então, a prevenção sempre vai ser um melhor tratamento, sempre vai ser facilitar a vida dos pacientes. Então, esse projeto de genotipagem tem aí como objetivo devolver para a comunidade médica e científica ferramentas para a gente poder calcular isso com melhor precisão. E o segundo projeto que eu estou participando é um projeto que já está mais de âmbito nacional, que tem aí como objetivo sequenciar o genoma completo do brasileiro. Então, o que esse é o grande objetivo desse projeto, que é o Genoma SUS? Ele quer conhecer a diversidade brasileira, ele quer conhecer como que algumas vertentes médicas, oncologia, doenças cardiovasculares, doenças raras, qual que é o perfil genético dessas doenças no Brasil? Porque, como eu falei mais uma vez, uma doença ela pode ter o mesmo fenótipo em você e em mim, só que a causa que aconteceu em mim é diferente da que aconteceu em você. Então, qual que é o brasileiro? Por que um remédio que o americano usa não funciona tão bem para a população brasileira? Ainda mais que a nossa população é tão miscigenada como é. A gente tem várias ascendências na nossa comunidade. Então, um dos objetivos do Genoma SUS é realmente conhecer o genoma da população brasileira, e isso a gente consegue estudar várias coisas, como eu falei, vários tipos de doenças, e devolver para o SUS uma medicina de precisão, onde a gente consegue prevenir, onde a gente consegue direcionar. Então, eu voltei novamente ali para um ramo mais básico da ciência, agora com uma aplicabilidade maior ali na medicina, nesse quesito aí de prevenção, de conhecer. Eu, como bióloga, como curiosa, estou muito curiosa para os resultados que vão sair sobre doenças, sobre condições raras, mas das minhas grandes curiosidades é conhecer qual que é a diferença da nossa miscigenação para uma comunidade, para uma população que não tem a miscigenação como a asiática, por exemplo, que é bem fechada em si. O que a gente ainda traz dos nativo-americanos da nossa região brasileira? O que a gente traz dos africanos que vieram para o Brasil? Então, é uma pesquisa muito grande, envolve muitos centros, são 8 centros espalhados pelo Brasil. Então, a gente tem aí 21 mil genomas brasileiros, diversos, de norte a sul. Então, é bem interessante, estimulante para mim nesse sentido aí, de estar olhando agora não somente para o câncer, eu estou olhando um pouco mais geral, estou olhando para o macro, mais global aí. Nossa, é um projeto monstruoso do ponto de vista quebra-cabeça, né? Porque está pegando gente do Brasil inteiro, de todas as regiões, né? Para conhecer um pouquinho mais do nosso genoma, né? Lembrando que cada indivíduo tem ali o seu próprio pool gênico e vocês estão ali pegando uma amostra da população, uma amostra significativa da população. Mas me fala, como é que é feito esse critério para selecionar quem vai fazer parte desse exame, né? Faixa etária, isso levar em consideração, sexo, como é que é isso? Então, o Genoma SUS ele é um consórcio, então são 7 centros, e esses centros eles receberam o cadastro de vários estudos clínicos que já estão acontecendo no Brasil e que já aconteceram e estão acontecendo no Brasil. Então, os critérios de seleção dependem do estudo clínico ao qual foi cadastrado. Então, vou dar um exemplo aqui, onde a gente trabalha, nós temos um estudo que era uma corte oncológica.
Então, os nossos pacientes, nossos participantes, não são pacientes, nossos participantes, eles têm o critério de seleção deste estudo. Então, eles vão ser maiores de 18 anos, com ou sem uma doença oncológica. Então, controle e paciente oncológico. Nós temos adultos, nós temos jovens adultos, nós temos pessoas mais velhas. Então, tudo depende do estudo ao qual ele está cadastrado. Nesse primeiro ano, a gente não está tendo um recrutamento massivo. A gente está utilizando dos recrutamentos dos estudos clínicos que foram cadastrados aí no nosso projeto Genoma SUS. Foi legal que você deu assim um panorama além da sua carreira, né, de tudo que a gente está vendo de uma certa forma em termos do estudo de câncer, né? Mas o que preciso te fazer uma pergunta. Se você hoje pudesse voltar para aquela Bárbara que entrou na UNB para fazer enfermagem, que estava ali saindo de um terceiro colegial e dar um conselho para ela, o que você falaria? Eu falaria para ela ser mais calma, que ela é muito jovem. Eu tiraria um pouco daquela obrigação de decidir o futuro dela naquele momento. Sim, ela está construindo o futuro dela, mas não é decisivo. Então, eu falaria que mudar de rumo, de planos, não é tão drástico assim, que a vida ela é feita de escolhas que podem ser mudadas a qualquer momento. Então, eu tiraria um pouco daquela carga, aquela pressão daquela Bárbara e Yasmin. Eu acho que eu seria um pouquinho menos estressada nesse sentido. Bem, Bárbara, foi um prazer tê-la aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento, compartilhando um pouco dessa sua visão até mesmo, né, sobre o estudo. E foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, eu adorei mesmo. Igual eu falo, brinquei diversas vezes aqui, divulgação científica é essencial e o trabalho que vocês fazem aqui é maravilhoso. Eu andei pesquisando e divulgando, mandando para um pessoal que eu conheço, inclusive para o meu sobrinho que está no ensino médio. Eu falei, assista esse canal. E muito obrigada pela oportunidade de falar aqui um pouquinho da minha trajetória, da minha paixão, que é a ciência. Muito obrigada.